Muito bem, doutor Luiz Romero e pessoal da disciplina, pegando aí no pesado, né? É isso mesmo. Vamos nós. Vamos começar. São quase 8h10, é o horário que a gente começa, mas eu vou já fazer a introdução. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem, seus familiares, amigos. E vamos então dar continuidade à nossa reunião científica, né, que nesse semestre nós temos em conjunto com a disciplina Seminários em Medicina Tropical 1 e a ação de integração entre os programas de pós-graduação da Universidade aqui da Faculdade de Medicina, da UNB, junto com a HUB. E hoje, então, temos a satisfação de ter a professora Luísa Lourenço, né, que vai abordar o tema contribuição dos programas de pós-graduação da FM para as metas de desenvolvimento institucional da UNB. Luísa, eu gostaria imensamente de agradecer por ter aceito o convite e fique à vontade, então, para iniciar a tua palestra, a tua participação. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom, vocês estão vendo tudo direitinho aí? A minha tela, meu vídeo, tá tudo certo? Sim, tudo certo. Sim, perfeito. Bom, gente, então, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui para fazer essa apresentação para vocês. Achei super interessante a ideia da integração dos programas. E eu queria trazer para vocês o trabalho que eu fiz ao longo de alguns meses. E, bom, vocês vão ver que não é um trabalho científico, tá? Então, o primeiro disclaimer, eu simplesmente fui pegando as informações que eu encontrei nos relatórios Sucupira e cruzando com alguns outros dados, algumas outras informações que a gente tem na universidade. E esse, assim, já é o primeiro problema, né? Então, assim, a nossa dificuldade de obter alguns desses dados. Mas, de qualquer forma, muitos dados estão disponíveis e eu vou mostrar para vocês, então, o que a gente conseguiu, né, de uma forma a tentar orientar a gestão da Faculdade de Medicina para alcançar as metas de desenvolvimento institucional que foram estabelecidas pela UNB. Então, vou passar aqui para o próximo. Bom, então, falando um pouquinho sobre a metodologia que foi utilizada aqui para fazer essa série de dados, eu utilizei o Plano de Desenvolvimento Institucional da UNB, então não sei se todos vocês conhecem, mas é um documento bem extenso que foi elaborado em 2017, traçando as principais metas institucionais da UNB como um todo, para o período de 2018 a 2022. Então, esse plano, ele é dividido em várias partes, mas no final ele tem bem objetivamente, são muitas metas, acho que assim, umas 200 metas que a UNB tem em todas as áreas. E essas metas, no final, elas têm tanto qual é a meta para cada um dos anos, quanto onde a gente estava naquele momento. Então, o que eu fiz? Eu dei uma lida em todas essas metas que estão desenvolvidas entre os decanatos e os órgãos auxiliares da UNB. Então, por exemplo, não tem nenhuma meta específica para a Faculdade de Medicina lá. Então, o que eu fiz? Eu fui lendo todas as metas que tinham e identifiquei quais metas eram relacionadas à Faculdade de Medicina e para essa apresentação aqui, especificamente as metas relacionadas com a pós-graduação. Então, algumas dessas metas são relacionadas estão dentro do departamento de pesquisa e inovação, outras do departamento de pós-graduação. Então, essas metas estão espalhadas entre diversos departamentos. Só que eu nem falei, né? Se vocês quiserem me interromper ao longo da apresentação, fiquem à vontade, tá? Às vezes é mais fácil do que depois, no final, a gente ter que voltar para os gráficos. Então, qualquer dúvida pode me interromper. Um outro documento que eu utilizei para fazer essas análises foram os relatórios CAP Sucupira, de 2017 até 2020. Então, é uma série de 4 anos que foi analisada aqui. Esses relatórios, eu agradeço imensamente aos orientadores dos programas que fizeram esses relatórios, bem como a equipe técnica do Núcleo de Medicina Tropical e da Secretaria de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina, também por disponibilizarem esses dados que foram fundamentais para a gente conseguir fazer esse trabalho. E vocês vão ver que algumas dessas informações talvez não estejam perfeitamente alinhadas com o que vocês conhecem na realidade, então
já é um outro disclaimer aqui também, que, por exemplo, principalmente no caso de alunos estrangeiros, às vezes é um pouco difícil de extrair essa informação do relatório Sucupira, porque é uma informação que é dada ao longo daquela parte inicial, onde é um texto discursivo. Então, às vezes é difícil saber exatamente que ano a pessoa esteve lá, por quanto tempo ela esteve. Então, algumas dessas informações são um pouquinho mais difíceis de obter, em comparação a outras que são bem objetivas e na planilha a gente consegue definir com precisão. Além disso, um dos pontos importantes, né, uma das metas importantes da UNB é ter uma correlação entre iniciação científica e pós-graduação. Então, algumas dessas análises que eu fiz aqui também, eu utilizei os editais do PROIC, né, desses anos aqui que vocês estão vendo, lembrando que o edital do PROIC, ele começa no meio do ano, né, e vai até o outro ano, então por isso que ele tem esses nominhos assim. E, então, também tentando obter dados desses editais, aí o desafio também é um pouco maior, porque dentro desses dados tem os dados de alunos de toda a UNB, né, então não só da Faculdade de Medicina, então eu fiz alguns filtros em alguns momentos, em outros não, eu vou explicando detalhadamente nos gráficos específicos, mas só para vocês terem uma ideia de quais foram os documentos utilizados. E, por fim, o relatório do SIG-RH, em que constam os docentes da Faculdade de Medicina. Então, eu vou fazer essa distinção nos gráficos, mas, como vocês sabem, né, nos nossos 3 programas, os 3 programas fazem parte da Faculdade de Medicina, mas a gente tem professores que são de outras unidades que fazem parte desses programas, que são orientadores desses programas, bem como pessoas que também não são docentes em nenhuma unidade da UNB. Então, existe essa distinção entre quando a gente está falando aqui de docentes da Faculdade de Medicina e quando a gente está falando de orientadores dos programas de pós-graduação da Faculdade de Medicina. Então, essa distinção também é feita em alguns dos gráficos. Então, basicamente, são esses os documentos que eu utilizei e vamos começar, então, aqui mostrando as metas. Então, basicamente, temos aqui 20 metas que são relacionadas à pós-graduação. Então, lembrando, essas metas foram retiradas lá do relatório do Plano de Desenvolvimento Institucional da UNB, e essa é uma das provocações que eu trago aqui hoje, né? Então, essas metas são estabelecidas pela própria UNB. E aí eu acho que uma coisa interessante seria a gente refletir se essas metas estão alinhadas com as metas da CAPES, né, para avaliação dos programas de pós-graduação. Então, tem algumas metas aqui, por exemplo, produção discente, que ele faz uma distinção do QALYS, do mestrado e do doutorado. Então, eu vou explicar mais lá na frente com detalhe, mas é uma coisa que, por exemplo, no caso da avaliação da CAPES, eles analisam como um todo, né, a produção discente. Então, são algumas metas assim da UNB que eu acho que não necessariamente vão estar alinhadas com as metas da CAPES, e isso pode causar uma dificuldade no nível de gestão, de decidir o que é prioritário para a gestão. Alcançar as metas da UNB ou alcançar as metas da CAPES para a gente ter um programa mais forte, um programa que vai receber mais financiamento, etc. Então, como que a gente pode também promover essa comunicação entre a coordenação da pós-graduação e a reitoria quando são feitos esses planos de desenvolvimento institucional. Então, esse plano é até 2022, ou seja, em breve, eu acho que vai começar a ter uma movimentação para o próximo plano. Então, é importante estar atento a isso para a gente ter um alinhamento e participar na definição dessas metas também. Bom, então vamos lá. Eu dividi essas metas em 4 grandes tópicos, né? Então, dentro de excelência, os indicadores que eu analisei foram o reconhecimento da CAPES, o extrato, quantos programas de CAPES quantos programas de pós-graduação estão dentro de estratos superiores da CAPES, 7, 6 ou 5, número de orientadores credenciados, taxa de titulação, tempo médio para titulação no mestrado e doutorado, índice de evasão. Então, nos gráficos aqui para frente, vocês vão ver que eu coloco sempre qual é a meta da UNB para 2020, né, que foi o último ano analisado, e aonde que a gente está, cada um dos programas. Então, para cada um desses indicadores. Produção discente, então, alunos do mestrado que publicaram artigos em periódicos que são do nível B2 ou mais, QALYS B2 ou mais. E para o caso do doutorado é avaliado B1 ou mais. Iniciação científica. Quantos orientadores de iniciação da pós-graduação também são orientadores da iniciação científica? Quantos egressos dos programas de iniciação científica entraram na pós-graduação?
e a produção científica de iniciação científica. Aqui não é necessariamente publicação de artigos, né, mas eles olham, por exemplo, apresentação em congresso, etc. E, por fim, a categoria de internacionalização, então, número de discentes estrangeiros, discentes da pós-graduação com estágio no exterior, disciplinas ministradas em línguas estrangeiras, projetos de pesquisa com instituições estrangeiras, docentes com pós-doc ou estágio sênior no exterior, professores visitantes estrangeiros, quantidade de eventos internacionais e páginas dos programas de pós-graduações traduzidos. Então, esses aqui foram as 20 metas que eu identifiquei que fazia relação com a pós-graduação, e essas aqui que estão riscadas com a linha completa, né? Então, egressos do PROIC na pós-graduação, produção científica de IC e projetos de pesquisa com instituições estrangeiras, eu não consegui fazer essas análises, porque aqui, no caso dos projetos de pesquisa com instituições estrangeiras, é aquele problema que no Sucupira está descrito, né? Está discursivo, assim, então é difícil, primeiro, saber, por exemplo, o professor tal tem uma contribuição com o professor tal na Universidade de Harvard, mas eu não sei quantos projetos de pesquisa são, se os projetos ainda estão ativos ou não estão, então é bem difícil colocar esses números na ponta do lápis. Além disso, os egressos da pós-graduação, os egressos do PROIC na PG também é outra informação que a gente não tem, mesmo porque eu teria que cruzar dados do passado, enfim, não consegui fazer essa análise. E a produção científica dos alunos de IC, também bem difícil, mesmo porque às vezes eles acabam publicando alguma coisa depois que já saíram, então dados que são difíceis de cruzar. Então, aqui eu acho que já é um primeiro ponto também importante, que ok, o UNB, né, foram definidas essas metas institucionais, a gente quer ajudar você, né, a gente é parte da UNB e em conjunto a gente quer alcançar essas metas, mas a gente precisa de um apoio técnico-administrativo para conseguir ter esses dados, né? A gente não consegue nem saber como a gente está para saber se a gente precisa melhorar ou não. Então, acho que esse já é um grande ponto, né, de solicitar à administração superior maior apoio técnico para a gente conseguir fazer essas análises. E esse que está pontilhado aqui, discentes do programa com estágio no exterior, a meta, na verdade, o indicador, né, ele se refere a quantos discentes do programa fazem ou já fizeram estágio no exterior. E essa informação eu não consegui também, porque o que eu tenho é quantos estão fazendo no ano específico. Então, por exemplo, um aluno de doutorado, se ele fez um sanduíche no segundo ano, eu só contei isso no segundo ano, não consegui contar para o terceiro e para o quarto também. Então, essa informação é um pouco, né, não é exatamente referente ao indicador que eles pedem. Então, dito tudo isso, eu vou começar a apresentar para vocês os gráficos. Essa primeira página aqui ainda não são os gráficos, né, porque são dados mais fáceis. Então, excelência acadêmica. Então, o primeiro a meta da UNB para 2020 era que 75% dos programas de pós-graduação da UNB sejam reconhecidos pela CAPES e, né, nos nossos 3 programas são reconhecidos, então 100% dos programas da FM são reconhecidos. No caso de extrato superior da CAPES, a meta da UNB é que 32% dos programas estejam nessas 3 notas. E no caso da FM, a gente tem, né, 66,6%, porque 2 dos nossos 3 programas estão incluídos aqui. Agora, docentes da FM cadastrado em programas da pós-graduação. Então, isso aqui é uma análise mais ou menos, por quê? A meta da UNB é que 70% de todos os docentes da UNB estejam cadastrados em algum programa de pós-graduação. E, né, com as informações que a gente tem aqui, é óbvio que isso não está preciso, porque o que eu tenho aqui são que 30% dos docentes da Faculdade de Medicina estão cadastrados em pelo menos um dos 3 programas da Faculdade de Medicina. Então, claro que existem professores da Faculdade de Medicina cadastrados em programas de pós-graduação, por exemplo, do IB, ou da FS, enfim, FCE, e essa informação eu não tenho. Então, o que eu tenho aqui é a contribuição, digamos assim, de cada um dos 3 programas para esse índice. Então, a gente sabe que nas ciências médicas, 16 docentes são da FM, na patologia molecular 3 e na medicina tropical 16. Então, isso aqui é uma informação mais referente à própria gestão da FM, mais do que dos 3 programas, né? Mas só para vocês terem uma noção.
Aí aqui vão começar os gráficos. Então, antes de eu começar a apresentar eles para vocês, só explicando o que significa o quê. Então, em amarelo são os indicadores das ciências médicas, em roxo da patologia molecular e em azul da medicina tropical, ao longo dos 4 anos. Então, 2017, 18, 19, 20 e assim a mesma coisa para todos os outros. E aqui, essa linha pontilhada verde, esse número aqui, é a meta da UNB para 2020. Então, eu fiz isso para vários, né, indicadores, como vocês vão ver, e aí a gente consegue observar tanto a evolução ao longo do tempo, bem como se a gente está próximo ou não da meta da UNB. Então, aqui, taxa de titulação, né? A meta da UNB é que 90% que a gente tenha 90% de titulados em relação a matriculados no ano específico analisado. E a gente vê que né, todos os programas vinham apresentando um aumento, só que houve uma redução aqui para esses 2 programas no último ano por conta da pandemia, né? Então, eu acho assim que isso aqui não é algo com que a gente deva se preocupar. Acho que todos os programas estavam aí próximos já dos 90% em 2019, mas por conta da pandemia acabou tendo um atraso, né? A medicina tropical apresenta um padrão um pouco mais diferente, e eu não sei o motivo disso, se alguém souber e puder informar depois, também pode ser interessante. Em relação ao índice de evasão, a gente está super bem, né? Então, a meta da UNB é que esse índice não seja maior do que 10%, né? Ou seja, 10% de estudantes evadidos em relação ao total de estudantes, e a gente está super, super bem nisso, então não é algo com que a gente precisa se preocupar. Em relação ao tempo de titulação, então, a meta da UNB é que no mestrado, a média de tempo que um aluno demore para se formar seja de 24,5 meses, e do doutorado, escapou aqui, mas acho que é 45, alguma coisa assim, 45 meses. Então, a gente vê que tanto no doutorado, né, quanto no mestrado a gente está super bem, então esse aqui também é um ponto positivo dos nossos programas, em relação ao tempo de titulação. Então, a gente não fica com aluno por mais tempo do que deveria, nem no mestrado, nem no doutorado. Aí, agora, em relação à produção discente. Então, como que... Eu fiz essa análise apenas para os 2 últimos anos, tá? Então, 2019 e 2020. Essa é uma análise bem trabalhosa, porque preciso pegar cada uma das revistas em que foram publicados artigos e olhar o qualis de cada uma delas para cada programa, porque cada programa está dentro de uma área diferente da CAPES e isso vai afetar o qualis. E também analisar dentro de cada artigo se tem mestrandos ou doutorandos também. Então, essa análise foi feita apenas para os 2 últimos anos, e a gente vê que né, para o mestrado acabou se mantendo um pouco parecido entre os 2 anos analisados, com uma leve queda, talvez maior aqui nas ciências médicas, e no doutorado também houve uma queda no último ano, mas eu atribuo isso também à pandemia. Mas, em forma geral, a gente vê que a gente está abaixo da meta estabelecida pela UNB. Então, a UNB, a meta dela é que 25% né, dos artigos publicados em revistas maior ou igual a B2 tenham a participação de mestrandos, né? E o mesmo, só que B1 ou mais, participação de doutorandos. E aí eles pedem 35%. Então, a gente vê que a gente está aqui, né, na faixa dos pouco menos de 10% para mestrado. E aqui por volta de 20 a 25, né, varia bastante aqui, de 15 a 25 para o doutorado. Então, a gente vê que a gente está bem longe da meta da UNB. E isso eu acho que também é uma questão de ver se é razoável essa meta, né? Como que foi feita essa meta? Será que a gente está próximo, está longe dessa meta, mas os outros programas de pós-graduação estão mais longe ainda, ou eles já alcançaram? Então, acho que são várias perguntas que surgem desses gráficos, mas é importante a gente observar aqui, e eu acho que é uma coisa que todo mundo sabe pelos relatórios de Sucupira que eu já li, que essa realmente é uma preocupação dos programas de pós-graduação. Agora, em relação à integração dos programas de pós-graduação e iniciação científica. Então, aqui, o que eu fiz aqui nessa análise foi o seguinte: peguei todos os orientadores dos programas e cruzei os dados com todos os orientadores de iniciação científica. Então, aqui, lembrando que estão incluídos, né, tanto os orientadores de várias unidades que estão presentes nos programas de pós-graduação, bem como alunos de várias unidades também, né? Então, aqui é uma análise bem geral.
e a gente vê que a gente está abaixo também da meta da UNB, mas nos últimos 2 anos a gente teve um aumento em relação aos 2 anos anteriores, em todos os programas. Então, a gente vê que o programa que está mais próximo de alcançar essa meta é a patologia molecular, mas houve uma redução aqui no último ano. Novamente, acho que esse último ano foi bem impactado pela pandemia, então eu imagino que mesmo para ciências médicas e medicina tropical, se a gente tivesse num momento normal, né, eu acho que a gente poderia até ter esperado um aumento aqui, né, acompanhando o que ocorreu nos últimos anos. Mas, de qualquer forma, em geral, a gente está abaixo da meta da UNB, que é que 80% dos orientadores de pós-graduação também orientem iniciação científica. Agora, em relação à internacionalização. Então, aqui, essa página a gente está olhando estudantes, e na página seguinte, a gente vai olhar os docentes. Então, aqui, como eu mencionei anteriormente, em relação aos nossos estudantes que vão para o exterior, né? Esse número aqui é relativo a quantos alunos fizeram algum estágio fora neste ano, né? Exatamente, não ao longo de todo o seu curso na pós-graduação. Então, a gente vê aqui que, considerando até que esse aqui não é exatamente o indicador certo, a gente, né, alcançou essa meta, tanto para ciências médicas aqui no ano de 2019, quanto para patologia molecular, e estava aqui próximo para medicina tropical. O último ano realmente não dá para considerar nesse caso, né, porque a gente não teve a possibilidade de viagens ao exterior com a mesma facilidade que anteriormente por conta da pandemia. Então, aqui a gente vê que a meta da UNB não é tão radical assim, né? Então, que 4% dos alunos tenham alguma experiência fora ao longo da sua participação no programa de pós-graduação, acho que é bem razoável essa meta. Então, a gente vê aqui que teve, né, tinha uma tendência de crescimento nas ciências médicas e na patologia molecular. Então, eu acho que esse daqui é um indicador que eu acredito que após a melhora do cenário pandêmico, a gente vai conseguir alcançar, mas que também a gente ainda não alcança em um dos programas, e no último ano, né, teve essa questão. No caso de estudantes estrangeiros vindo para a UNB, essa a gente está bem abaixo da meta aqui nas ciências médicas e na medicina tropical, um pouco melhor na patologia molecular, e óbvio que aqui faltou colocar os zeros aqui, desculpem, mas veja que, obviamente, né, no último ano a gente teve esse problema da pandemia, mas, em geral, é uma área que a gente precisa melhorar, né? Então, aqui é interessante observar que a meta da UNB é maior para receber alunos do que para enviar alunos. Novamente, não sei como essas metas foram estabelecidas e se é isso que a gente quer como instituição também, ou como faculdade de medicina. Por isso, eu vejo a importância de que a gente participe desses fóruns de discussão do próximo plano de desenvolvimento institucional. E o que a gente vê aqui, então, é que, né, certamente a gente precisa melhorar isso, e melhorar esse indicador passa por diversas coisas que a gente vem discutindo já, como ministrar disciplinas em língua estrangeira, que a gente sabe que nenhum dos nossos programas tem nenhuma disciplina em língua estrangeira, divulgar os nossos programas de pós-graduação, que é a questão das páginas em língua estrangeira, acho que está num dos próximos slides. Então, são vários desafios que a gente precisa enfrentar para aumentar essas metas, esses indicadores aqui, melhorar esses indicadores. No caso agora dos docentes, quando a gente olha docentes com pós-doc no exterior, a gente está muito bem, né? Então, a meta da UNB era que 15% dos orientadores de pós-graduação tivessem alguma experiência no exterior, e a gente, né, passou essa meta em todos os nossos programas. Então, esse aqui realmente é um indicador que a gente está super bem. E no caso de docentes estrangeiros visitantes, então, novamente, né, a gente fica um pouco bem abaixo da meta. É interessante observar que é a mesma coisa do caso dos discentes. Então, para enviar, a gente está melhor do que para receber. Então, é importante a gente pensar também em estratégias para melhorar isso aqui. E aí, aqui dentro de estrangeiros, professores visitantes estrangeiros, isso aqui é uma dificuldade também que eu tive na análise. Então, caso tenha algum número aqui que não esteja muito certo, porque foi difícil identificar, por exemplo, um professor veio dar uma palestra aqui,
Então, em que ano exatamente foi esse evento? Ou será que esse professor ficou aqui por um tempo, só veio dar uma palestra? Então, são dados que são difíceis de contabilizar e por isso a importância da gente ter um apoio técnico maior para fazer essas análises, né? E também para registrar isso quando ocorre e não só uma coisa retroativa, né? Então, é um dado também que mostra que a gente precisa melhorar melhorar a visibilidade dos nossos programas. Então, com as estratégias, acho que até semelhantes ao que eu falei anteriormente para discentes, mas lembrando também que aqui, no caso, por exemplo, ofertar bolsas, né, para professores visitantes, talvez seja uma outra estratégia que pese bem aqui. Em relação às páginas dos programas em inglês, né, a meta da UNB era que 50% dos programas tivesse uma página em inglês, e a gente sabe que na FM a gente não tem nenhum ainda. E isso aqui, novamente, né, eu acho que é o tipo da coisa que a gente precisa de apoio, ou seja, do pessoal da SECOM, ou né, algum apoio financeiro para a gente financiar essa tradução dessas páginas. Então, são coisas que a gente precisa identificar, que a gente está com dificuldade também para levar para a reitoria pedindo o apoio deles para a gente alcançar essas metas. Em relação a eventos internacionais, então, o que é analisado aqui é a porcentagem de eventos internacionais em relação ao total de eventos realizados. E aí aqui, na medicina tropical, por exemplo, no último ano, é 100%, né? Mas aí porque lá no relatório Sucupira constou apenas a organização de um evento, e esse um evento, ele era internacional, então está aqui como 100% dos eventos. Então a gente vê que, por exemplo, essa meta aqui da UNB, ela não faz muito sentido, né? Porque você quase que incentiva a que aconteçam poucos eventos ou que não aconteçam eventos nacionais para que você atinja uma meta maior. Então, até como a forma como é descrita uma meta é importante de ser discutido. Então, acho que isso aqui é um ponto importante da gente levar para as discussões. E a meta da UNB é de 15%, né? Então, que a gente tenha 15% dos nossos eventos sejam internacionais. A gente vê que Ciências Médicas alcançou essa meta aqui nos 2 últimos anos, e a patologia molecular não. Então, aqui também, novamente, pode ser que tenha algum erro no preenchimento do Sucupira ou na minha interpretação do que estava escrito lá. Então, mas de qualquer forma, essa meta que eu acho ela bem problemática como meta em si. Mas é óbvio que ter eventos internacionais também é uma outra forma da gente incentivar, aumentar a visibilidade dos nossos programas no exterior. E por fim, então, agora apresentei para vocês todas as metas, e aí o que eu fiz aqui foi para a gente ter um panorama, né, mais geral e poder até discutir também melhor essas metas e indicadores. O que eu fiz? Eu coloquei aqui todos aqueles indicadores que eu apresentei, marquei aqui, então, estão os 3 programas, né, Ciências Médicas, Patologia Molecular, Medicina Tropical, em 2019 e em 2020, peguei só os 2 últimos anos para facilitar. E aí, coloquei em verde as metas da UNB, os indicadores em que alcançamos as metas da UNB, em laranja o que a gente está próximo de alcançar e em vermelho o que a gente está distante de alcançar. E organizei de forma a colocar, né, do melhor para o pior indicador, digamos assim. E aqui eu coloquei um tagzinho daquelas quatro grandes áreas para a gente conseguir ter uma visão geral do que a gente está melhor ou pior, o que a gente precisa investir mais. Então, a gente vê que excelência, né? Excelência acadêmica, a gente está a melhor dos nossos campos, digamos assim. Já produção discente está bem para baixo, iniciação científica também, e internacionalização tem algumas coisas que a gente está super bem e outras que a gente está mal, né? Então, acho que é legal a gente ver e até mostrar isso também dentro da UNB, né? Como os nossos programas, eles têm um alto índice de excelência acadêmica e a gente, portanto, pode contribuir para diversas dessas metas, como, por exemplo, internacionalização e produção discente, de uma forma melhor do que o que a gente contribui atualmente. Mas para isso a gente precisa de apoio de diversas formas e acho que trazer essa discussão para a reitoria e para essas definições de metas da UNB é essencial. Então, com isso eu finalizo a minha apresentação. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição e deixo aqui
também aberto os slides, se vocês quiserem que eu volte para apresentar alguma coisa. Eu vou fechar aqui porque eu não consigo ver vocês. Aí depois, qualquer coisa, eu apresento de novo. Eu aumento a apresentação de novo. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado, então, Luísa, pela apresentação, né? É uma série de dados aí que a gente tem que olhar com cuidado, né? Primeiro, o input de dados é super importante, né? Porque senão vai levar a informações e decisões erradas. Eu acho que isso é um grande gargalo. É como se pode realizar uma organização para que a captura de dados seja mais eficiente e a análise também, né? Que, digamos, como nós temos professores que participam de mais de um programa na própria medicina tropical, às vezes você pode ter uma duplicidade de dados que, na verdade, é a metade, né? Você tem ali, tem professores de pós-doc nas ciências médicas e na patologia molecular, medicina tropical, o mesmo professor em 2 desses programas e acaba contando, e na verdade o impacto é menor do que o que a gente está vendo. Mas eu queria saber da tua opinião, vou começar, né? Qual foi a tua maior dificuldade realmente de capturar esses dados, né? Qual foi porque isso é um super trabalho, né? Garimpar dados quando você não tem uma ação convergente para obtê-los. Então, na verdade, até isso aqui, obviamente, é uma apresentação que resultou de uma tabela de Excel, uma planilha de Excel gigantesca, onde eu tenho os dados brutos e o cálculo de cada um desses indicadores. Justamente para possibilitar até identificar, né? Não, Luiz, olha só, aqui tinha um professor visitante que a gente não tinha contabilizado no Sucupira, então é só ir lá e modificar. Então, eu vou deixar essa tabela disponibilizada para vocês também. Eu já mandei, acho que mandei para o Rodrigo e para a Mariana, mas posso mandar para quem tiver interesse. E aí eu acho que para mim, a maior dificuldade foi justamente a identificação de alguns dos indicadores, principalmente da internacionalização, porque no que tange a projetos, por exemplo, né? É isso. Para quem já teve a oportunidade de ler algum relatório Sucupira, tem aquela parte inicial de descrição do programa, né? Que é uma parte discursiva e muitas vezes ocorre a adição de alguma informação em relação ao que aconteceu no ano passado, e você vê que às vezes tem um texto duplicado, alguma coisa assim, então você fica em dúvida. Será que são 2 projetos ou é um projeto que já teve anteriormente e está só repetido? Então, eu acho que esse registro das colaborações internacionais, eu acho que foi uma das maiores dificuldades em relação aos alunos da iniciação científica, né? Então, assim, eu acho que a gente é complexo porque dentro da pós-graduação pode parecer que essa não é uma preocupação, né, iniciação científica, porque isso são alunos da graduação, mas obviamente que eles são uma, digamos assim, fonte de clientes, né? Então, é claro que os alunos que fazem iniciação científica e a gente fomentar a iniciação científica vai contribuir para que o nosso programa de pós-graduação seja mais forte. E eu acho que talvez essa preocupação não esteja tão clara e refletida nos relatórios que a gente tem. Então, também dificulta um pouco essa análise. E a questão de que, mas o que eu não vejo exatamente como um problema, mas é uma dificuldade na análise, que é essa interdisciplinaridade dos programas, né? Então, a gente tem docentes de outras unidades que fazem parte dos nossos programas, e isso acaba dificultando um pouco, às vezes, na coleta dos dados, porque é isso, né? Eu tenho informação da Faculdade de Medicina, dos docentes da Faculdade de Medicina, dos docentes das outras eu não tenho. Então, isso também, às vezes, dificulta um pouco a análise, mas, obviamente, que é uma coisa que a gente tem que fomentar, né? A interdisciplinaridade. Uma outra coisa que eu percebi aqui, em termos de internacionalização, eu não sei se é um gap, é o que conta, né? Porque nós temos vários professores com uma pancada de colaborações informais. É formal dentro de um projeto de pesquisa, mas o que a universidade considera, né? A internacionalização tem que estar registrado no INTE, tem que ter um convênio. Então, isso até dificulta, porque a universidade tem uma postura, eu não sei, eu acho que o Gustavo tem mais propriedade para falar sobre isso, né? Veja bem, a gente tinha um convênio com o Canadá. Então, ao invés do INTE perguntar, professor, o senhor pretende não continuar o convênio? Aí eu digo, sim, eu pretendo que não continue. Mas não, é o contrário. O convênio expira,
não existe uma renovação, então parece que você tem que correr tudo de novo para poder refazer isso. Então, isso é no âmbito do formalismo, da formalização desses convênios. Então, para mim não está claro o que seria, o que é internacionalização, é aquilo que está registrado, é aquilo, projeto que está aprovado, e como a gente faz para poder iniciar esse processo para que seja identificado, né, como uma ação realmente de internacionalização, além dos esforços individuais dos professores. A gente já tem aqui uma penca de pessoas, pode responder. E outra coisa que eu senti falta, só para terminar minha fala, foi a parte de patentes, né? A gente está engatinhando, né, dentro de uma legislação nova de inovação na universidade, uma política nacional de inovação, que tem o CDT capitaneando isso, e eu acho, e não só a parte de inovação, mas de serviços. Eu acho que isso tem, em algum momento, constar esse esforço dos programas, por meio de seus laboratórios e professores, porque aí mostra uma outra face que existe e talvez não tem tanto impacto quanto a produção intelectual em jornais. É verdade, professor. Eu esqueci de incluir essa análise das patentes aqui, mas de fato ela é uma das, né, existe uma meta da UNB sobre patentes, e eu não incluí essa análise aí, vou fazer isso. E em relação à formalização da internacionalização, né? Então, assim, você viu aqui pelos indicadores que eu apresentei que existem alguns dos indicadores que não dependem da formalização, né? Que são, por exemplo, quantidade de professores que têm pós-doc no exterior, por exemplo. Aí, essa é uma questão que, assim, eu não sei como que eles vão fazer essa contabilização para, por exemplo, quando eles fecharem o plano de desenvolvimento institucional, será que eles vão... Como que eles vão fazer essa contabilização para saber se alcançou ou não a meta? Eles vão pedir para cada faculdade, ou eles vão entrar no SIG-RH e quem tiver cadastrado lá foi, quem não tiver não foi? Não sei, né? Como é que eles vão fazer essa análise, realmente. Eu achei, assim, bem... essa uma estratégia... Eu entendo a estratégia da UNB de dividir essas metas dentro dos decanatos, porém, existe um caminho gigantesco entre o decanato e as unidades. Então, o que acontece se eu tive dificuldade de analisar as informações estando dentro da faculdade de medicina, eu realmente não sei como que eles vão fazer isso para uma universidade inteira com, acho que quase 100 programas de pós-graduação, por exemplo. Então, eu não sei como eles vão fazer essa análise, mas, de fato, existem algumas metas que são relacionadas especificamente a projetos formalizados. Então, dentro da INT, uma das metas não sei quantos, não vou me lembrar agora, projetos, memorandos de entendimento, etc., né? Instrumentos firmados. E aí, dentro disso, é uma das questões que a gente vem discutindo dentro do grupo de trabalho de internacionalização da pós-graduação, cujo presidente é o professor André Nicola, que está aqui, pode falar mais a respeito desse trabalho também, mas é justamente a nossa falta de apoio técnico para fazer isso, né? Então novamente, eu acho que essa é a importância da gente se apropriar dessas metas que são estabelecidas para que a gente, comunidade, fale, ok, concordamos com essas metas, são boas metas, mas como que a gente vai fazer isso se a gente não tem o apoio técnico para fazer isso? E se o INT quer alcançar essas metas, assim como a gente quer, né? Não é eles contra nós, óbvio que não, somos todos parceiros aqui e estamos juntos querendo fazer uma UNB melhor, mas é óbvio que a gente precisa de recursos e apoio para fazer isso. Então, acho que a importância da gente fazer essas análises, essas identificações, é se apropriar dessas metas para justamente usá-las a nosso favor também. Perfeito, obrigado. Professor André. Bom dia, pessoal. É interessante, a Luísa levantou aí a questão do grupo de trabalho de internacionalização, né? Foi um grupo de trabalho criado recentemente pela coordenação de pós-graduação da FM, e é interessante que a internacionalização aparece lá no começo, né? E várias coisas da internacionalização no final, lá embaixo, naquele quadrinho que a Luísa mostrou no final. Então, a gente tem algumas coisas que são muito boas na internacionalização aqui, e muitas outras coisas que a gente tem que melhorar muito, né? Que a gente está muito distante das metas da UNB. E, essencialmente, me parece assim, que a gente é muito bom em mandar gente para fora, não é muito bom em receber gente. Então, a gente... acho que a gente também é bom em conseguir
colaborações internacionais, né, que não aparece aí justamente por essa questão da formalização. A gente começou a trabalhar nessa questão da formalização no grupo de trabalho, eu estou lá, a Luísa está também, a Laila, o Zé Roberto e uma pessoa lá do HUB, a gente está trabalhando junto, né? Mas a formalização é um desafio enorme. A gente fez uma pesquisa com... nesse trabalho aí da Luísa, ela tinha visto os pesquisadores que tinham colaboração internacional, aí depois de uma reunião ela voltou e conversou com os pesquisadores, quem tinha formalizado. Eu acho que foram 0 pesquisadores que tinham formalizado, né, Luísa? Não tem nada formalizado. E várias das respostas assim, de por que não estão formalizados, vários deles falaram, quando perguntados por que não estão formalizados, falaram, eu nem sabia que tinha como fazer isso, que era importante fazer. E outros falavam, é complicado demais e não tem nenhum suporte, né? O Essa outro questão... motivo é não sei para que fazer, né? Qual a vantagem que eu vou ter fazendo isso? Verdade. Então, essa é uma área que no grupo no GT de internacionalização, a gente conversou, parece, assim, as 2 áreas mais prioritárias, assim, a curto prazo, seriam esse de formalizar e as páginas em inglês dos programas, né? Mas aí a questão que surgiu é o seguinte, eu tenho um exemplo de, eu estou tentando formalizar uma colaboração internacional para receber recursos de lá. Tá rodando há meses o processo, e nesse momento eu estou esperando há 2 semanas, porque a Procuradoria Federal sugeriu fazer umas mudanças no contrato, né, o contrato com a instituição internacional, e eu não sou advogado, né, como eu imagino ninguém aqui é advogado, mas a gente não tem, a Procuradoria Jurídica só faz o parecer, eles não vão mudar nada. A gente não tem dentro da Faculdade de Medicina alguém com conhecimento de direito para poder fazer as modificações. Então, eu estou esperando o pessoal da Finatec fazer. Um outro gargalo enorme é a tradução. Os documentos têm que ser traduzidos e, frequentemente, eles sugerem para o professor que o professor faça a tradução dos documentos, mas nós não somos experts em tradução. O processo, não sei, já tem 3 pastas diferentes, né? Tem uns 40, 50 documentos lá. E tudo isso se a faculdade espera que os professores façam, né? De caçar os 15 documentos que a resolução pede. Então, eu acho que isso que tem, assim, trazendo, acho que um pouco mais de detalhes para esse ponto que a Luísa levantou, que a gente está discutindo no grupo de trabalho de internacionalização, um grande desafio para poder fazer essa formalização é a falta de apoio técnico, é aquela ideia de que o professor tem que fazer isso e se ele precisa saber direito, se ele precisa saber escrever contrato, fazer planilhas de orçamento, seguindo a regra, é o professor que vai ter que saber, né? Colocar tudo no sei. Então, eu acho que, assim, trazendo mais detalhes, já sugerindo uma forma de melhorar isso, a gente precisa profissionalizar o negócio, né? Não é deixar o negócio de forma meio amadora, tudo na mão de um professor, que ele vai fazer o que ele é treinado para fazer e contratado para fazer, que é dar aula, fazer pesquisa, publicar e orientar. Então, essas coisas não vão acontecer se não forem profissionalizadas, né? Esse é um ponto de vista que eu tenho que eu queria trazer para discussão. A outra coisa que eu acho da internacionalização, essa questão da gente ser bom em mandar, mas não ser muito bom em receber, eu acho que um grande desafio aqui é a língua, né? A gente tem os nossos cursos, as disciplinas, é tudo completamente focado em português, e até onde eu saiba, a gente não tem uma estrutura muito boa de ajudar quem vem de fora a aprender português, né? Cursos de português como segunda língua, eu sei que existem cursos, mas eu não consigo ver isso com uma facilidade muito grande, então esse é outro ponto que eu queria levantar. Eu acho que a língua em que a gente faz disciplina, a língua em que a gente faz reunião, a língua em que a gente faz trabalho, a língua em que a gente exige que os alunos escrevam e defendam as teses, eu acho que isso aqui é um gargalo muito grande que a gente poderia e deveria melhorar, não só para atingir esse número da UNB, mas para a gente fazer ciência melhor, né? É isso. É. Perfeito, André. Rodrigo,
Discussão interessante, hein? Primeiro, queria parabenizar aí a Luísa por ter aceitado estar conosco aqui. A apresentação foi maravilhosa e a análise em si foi muito bem detalhada, muito técnica, e eu acompanhei um pouco isso, porque a Luísa, ela, Rodrigo, esse dado aqui, Rodrigo, relatório tal. Então, a gente vê, né, a dedicação que ela teve para poder produzir esse material. E eu fiquei maravilhado aí com essa tabela final, essa tabela onde mostrou claramente essa visão do que precisa ser feito em cada programa, o que precisa ser melhorado em cada programa. Eu fiquei olhando lá as partes vermelhas da medicina tropical. E assim, é muito bom ter essa análise em mãos. Em relação à questão do site, eu fui um dos militantes na época lá das reuniões da pós-graduação, em nível de decanato, e ali eu vi que teve uma melhora, no sentido de que hoje, se você for no site da Medicina Tropical, lá tem 3 bandeirinhas, a do Brasil, da Espanha e dos Estados Unidos. Se você clicar na bandeira dos Estados Unidos, todo o site vai ficar já em inglês. Mas isso é tradução do site. Não é necessariamente um site que foi pensado e desenhado para um público dos Estados Unidos. Então, isso é um outro nível. Mas já é um passo, sabe? Então, a pessoa que está nos Estados Unidos, ela vai clicar lá na bandeirinha dos Estados Unidos e vai ver lá, pelo menos, a mensagem do site da Medicina Tropical em inglês. Infelizmente, os documentos dentro, por exemplo, a grade, quando você clica lá, os anexos, eles estão em português ainda, porque a gente teria que ter o trabalho do programa para poder pegar os documentos todos e traduzir. E eu não sei como é que seria o envio para lá, para poder clicar e ter o anexo em inglês, né? Então, assim, tem coisas que precisa avançar, mas eu creio que a página foi... eu acho que aquele dado que é 0 de site em inglês, eu não sei se é verdadeiro, considerando que, pelo menos agora, tem a bandeirinha lá. E isso a gente viu desde o final do ano passado, se eu não me engano, que teve esse avanço. Porque Rodrigo, Ah. deixa eu te interromper aqui só para falar uma coisa. Seria muito interessante, eu não sei, eu acho assim, acho que a gente precisa realmente de ter todos os anexos em inglês, né, para a gente poder considerar que a página está em inglês, porque é isso que você falou. Esse texto da página está em inglês, mas se a gente clica nas funções e dentro delas não está em inglês, então eu não sei se a gente poderia considerar, mas, novamente, eu não sei como que a UNB vai considerar isso. Mas o que eu fiquei pensando como você disse, já foi um passo, com certeza trouxe algum impacto, e eu fiquei pensando em relação a essas questões de analytics. A gente tem acesso a essas informações dentro da UNB, ou seja, onde eu quero chegar com isso? O fato da gente ter feito esse primeiro passo da tradução da parte geral do site, já temos mais acessos de fora do Brasil? Será que a gente tem essa informação? Porque isso seria uma coisa interessante para a gente até mostrar como um case mesmo, né? Olha só, a gente teve esse esforço aqui de fazer só isso e já deu uma melhora na visibilidade. Então, vale a pena investir nisso. Então, acho que seria interessante ter essa informação. Com certeza. Aí a pergunta é, onde conseguir essa informação? Então, eu não sei se quem que hospeda esse site, se é a UNB ou se é aqui dentro da FM mesmo. Então, mas é uma informação, tá vendo? Acho que esse a gente sempre empaca aí, né? Onde encontrar as informações, e a gente, né, informação é poder. A outra questão que me impressionou num gráfico que você mostrou sobre os docentes visitantes estrangeiros, a patologia molecular tinha uma barra enorme em um ano. Você sabe por que isso aconteceu? É o CapSprint, né? Ah, Docentes, né? Docentes, isso. tá. Então, CapSprint influenciando aí esse indicador. Que é 2019. Que era para ter alguns desses movimentos era para ter ocorrido em 2020 também, né? E acabou, alguns chegaram a ocorrer logo no comecinho do ano e depois não pôde mais ocorrer por conta da pandemia. Em relação aos eventos internacionais, até coloquei aqui no chat que, com certeza, eu acho que o que aumentou lá na medicina tropical foi os encontros de inovação em saúde. Nós tivemos em 2018, então, quer dizer, foram 2, né, encontros internacionais
E aí eu queria dar parabéns aqui para o Zé Roberto, que teve todo o esforço de organizar esses eventos, né? Eu participei diretamente de um deles, junto com o Zé Roberto, então foi maravilhoso. E o Zé Roberto tem esse dom, né, de juntar as pessoas de fora e trazer mesmo, e eu espero que ele continue aí com isso para a gente poder manter esse padrão, né, de fazer eventos internacionais aqui na Universidade do Brasil, na Faculdade de Medicina. Em relação à produção discente, temos que melhorar, mas eu não sei se você chegou a fazer uma análise comparando, por exemplo, os anos, eu acho que eu perdi essa parte, porque se você fizer, pelo menos na medicina tropical, a gente vê claramente um avanço enorme, comparando 2017, 2018, 2019, 2020, assim, é uma linha crescente. Então, assim, precisamos melhorar, mas comparando com outros, a gente avançou muito. Nesse ponto, é porque essa análise, eu acho que essa análise que você está falando é considerando produção total, né? Essas análises aqui é sempre considerando maior ou igual a B2, maior ou igual a B1 para doutorado. E também foi só dos 2 últimos anos, né? Então, realmente não tem como a gente ter essa perspectiva, né? Mas eu acho que esse é um outro detalhe também que faz toda a diferença, né? Então, porque é isso, no relatório de gestão, eu tenho esse gráfico mostrando o aumento da produção discente. E aí tem dentro especificando quais são os qualis desses artigos. É que aqui eu estou pegando só aquele topzinho, né? Então aí é um pouco menos o aumento. Mas com certeza, né? Essa informação a gente tem ela mais detalhada no relatório de gestão. Legal. Então é isso. Se eu lembrar de outra questão, levanta a mão de novo. Deixar para os outros colegas falarem. Eu vi aqui que tem umas perguntas, né, que você fez sobre análise de impacto social e inovação. Pois é, essa aqui pode ser que provavelmente acabou passando batido. Deve ter alguma meta da UNB em relação a isso, mas talvez que não tivesse descrito de uma forma muito específica em relação à pós-graduação, e aí acabou passando. A inovação também, como o professor Luiz falou anteriormente, né, em relação às patentes, também acho que acabou passando batido mesmo da minha análise. Acho que foi isso que não foi respondido aqui. Em relação a qual a área do Qualis, para cada um dos programas é uma área diferente, né? Então, patologia molecular é biologia 3, aí ciências médicas é medicina 1 e medicina tropical é medicina 2, se eu não me engano, mas cada um é uma área diferente. Aí, só para finalizar, lá na Medicina 2, a gente tem métricas bem específicas em relação ao impacto social. E assim, eu tenho fazendo propaganda aqui do programa, mas nos últimos anos é impressionante a quantidade de reportagens. Assim, a Medicina Tropical está na mídia. Uma hora é o Gustavo, outra hora é o Will, outra hora é o André. Então, ano passado, era praticamente todo dia tinha alguma notícia relacionada à pandemia e tinha lá os professores da Medicina Tropical na televisão, no correio. Então, assim, com certeza, esse impacto social ele deve ser medido e deve ser algo que a CAPES está vendo como importante e deve fazer parte dos nossos indicadores, né? Então, é isso. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Dalva? O áudio, Dalva? Eu ia falar que eu não estou escutando, se era só eu. Ainda está sem áudio. Talvez seja o fone. Ainda não. Estou tentando fazer detecção labial. Você falou, ainda estão... Entendeu? Não estamos te ouvindo ainda. Qualquer coisa pode passar para a próxima e aí a Dalva fala depois, quando ela resolver a questão do áudio. Gustavo. Bom dia, gente. Desculpem eu não ligar aqui a câmera, mas sei que estou com uma bateria muito baixa e estou no celular. Primeiro, agradecer a apresentação da Luísa, né? Acho que a Luísa se debruçou sobre um processo que é extremamente relevante para a gestão dos processos relacionados aos programas de pós-graduação,
tendo como marco as metas da universidade. Acho que ela colocou um ponto crucial e acho que é colaboração de todos, né? E de fato é tarefa do professor. Na hora que recebemos, no momento em que recebemos um pacote de indicadores que devem ser mensurados, a gente deve pleitear e colaborar, né, de que esses indicadores tenham a sua ficha técnica construída devidamente, de tal maneira que quem for mensurá-los saiba o que, quando, como e de onde que vai obter a informação para construir e que esse indicador se torne uma ferramenta útil para a gestão, né? Ou seja, indicador por indicador não faz nenhum sentido, a menos que tenha utilidade para a gestão dos processos e aprimoramento dos processos de trabalho e para obter melhores resultados claramente, né? Acho que a gente neste processo, e como somos da área da saúde, né, temos até uma série de metas a serem alcançadas que devem ser mensuradas de alguma maneira, que tem muito de resultados, né, e tem pouco do processo. Como sempre, né, isso nós sabemos que é uma, dentro dos processos de avaliação, isso é muito comum de acontecer. As pessoas focam muito no resultado final, focam muito pouco no processo, né? E por causa de focar muito pouco no processo, tem muito poucas possibilidades de avaliar o processo e transformar o processo para que ele produza melhores resultados. Nesse sentido, acho que este relatório que Luísa construiu, não é, vai ser muito útil para levar essa visão à administração superior, não é? De que nós precisamos não só ter a meta do resultado, sino também precisamos avançar naquilo que é o processo de obter esses resultados e como nós fazemos para que isso se torne um ciclo, digamos, produtivo, positivo, né, de aprimoramento institucional. Eu acredito de que em algum momento a universidade vai pedir informação às unidades acadêmicas, né? E como sempre, né, as unidades acadêmicas têm que trabalhar para produzir as suas soluções. Na hora de sair fazendo a mineração de dados de uma maneira muito braçal, eu diria, porque os sistemas não foram construídos para produzir automaticamente aquela informação, as unidades, digamos, fazem o que podem, né? Mas, na verdade, no fundo, a gente poderia se preparar um pouquinho melhor, inclusive para definir que algumas informações são obrigação periódica de serem coletadas, né, por alguns atores. E não precisamos, aqui claramente não precisamos contratar mais gente. Na verdade, precisamos, em lugar de construir só para os indicadores da CAPES qualquer coisa, pegar os nossos indicadores e construir informação para os dados para os nossos indicadores serem mensurados, né? Na verdade, temos uma enorme, nós somos pautados externamente desde sempre, né? E existe uma reflexão e uma pouca produção interna, né, para dizer o que queremos medir. E eu acho que aí a gente tem a crítica sobre as metas e que não disseram como se mede e tudo mais, mas eu acho que são interessantes porque algumas são traduções daquilo que a pauta externa está exigindo e outras são próprias, digamos, não é? Ou seja, o caminho que a universidade está querendo trilhar. Nós poderíamos pensar que queremos melhores indicadores ou diferentes indicadores para a nossa tarefa, não é? E talvez esse seja um trabalho interessante dentro dos nossos processos de planejamento que em breve a faculdade deve deslanchar, de dizer aonde queremos chegar e o que nós queremos ser e o que nós e como nós vamos medir esse processo, mensurar esse processo, né? Quando o Rodrigo fala do impacto social, por exemplo, né, a gente pode elaborar um pouquinho melhor no sentido de dizer o que é esse impacto social e como vamos mensurá-lo, não é? Eu sempre digo que para a pós-graduação um enorme desafio é dizer qual foi a nossa colaboração, mínima que seja, para a resolução de um grande problema de saúde, especificamente quando falamos de faculdade de medicina. Se a gente é incapaz de dizer qual foi a nossa colaboração para resolver algum grande problema, a gente acha que está um pouco mal das pernas, né? Então, talvez o convite com todos estes resultados é um convite a uma reflexão para, inclusive, nós termos a possibilidade de traçar as nossas próprias metas, né? A nossa
própria forma de mensurar, com as condições que temos hoje disponíveis, né? Acho que vale a pena dizer isso. Eu sempre digo isso, André sempre coloca a questão da profissionalização dos processos, né? E, infelizmente, a gente vai ter que fazer coisas, como já fizemos, acho que todos aqui somos exemplo do que já se fez e se pode fazer, sem necessariamente ter um fluxo, digamos, construção de novas estruturas que eventualmente profissionalizariam alguns processos. Acho que parte da nossa tarefa como professores também é a gente se envolver em alguns processos que não são necessariamente os ortodoxamente atribuídos aos professores, mas que a gente vê também em instituições fora do país, pessoas se dedicando a essas tarefas e não necessariamente porque são pesquisadores não fazem, né? Por uma questão muito prática, é que não adianta continuar pedindo o que a gente nunca vai ter, né? Então, eu acho que esse é um ponto. E a outra questão é, e isso é colaboração de todos também, né? Ajudar a construir, a fortalecer as fundações de apoio à universidade como espaços onde se pode discutir, sim, aí sim, né, profissionalização de alguns processos, porque, por exemplo, o André colocou da experiência que ele está tendo, né? Se a gente avançar na profissionalização da Finatec, a gente vai ter realmente menos trabalho, né, e menos desafios a serem ultrapassados, porque a gente terá um apoio melhor, não é? Eu acho que uma aposta é o fortalecimento das fundações para que elas façam plenamente aquilo ao qual se destinam, né? Que é apoiar todo o processo que permite que pesquisadores dentro da universidade exerçam seu papel de pesquisadores. E o último ponto que eu queria comentar, e acho que isso é muito importante também, é que todos nós demos a nossa contribuição, e essa é uma nossa contribuição, é uma contribuição diária, né? De apontar onde estão os gargalos e fazer propostas de soluções que permitam a simplificação de processos. Não adianta dizer que o negócio está muito difícil, né? Eu acho que é um pouco além. E todos nós aqui temos voz e voto em N fóruns, né, onde se trabalha para simplificar processos. Então, eu acredito que todos nós não devemos nunca deixar passar oportunidades onde a gente imponha o ponto de vista, né, de que simplificar processos é um assunto importante. Para e passo, direi também, né, de que como nós somos sozinhos no mundo e estamos num cenário complexo onde os órgãos de controle pressionam as instituições federais cada vez mais, né, e colocam em dúvida cada vez mais, né, a lisura e a boa-fé de N processos na universidade, a gente tem que fazer uma diferença daquilo que se faz para, inclusive, proteger os pesquisadores e os professores e toda a comunidade da universidade de qualquer possibilidade, por mínima que seja, de perseguição futura, não é? E que uma parte da instrução não é porque a universidade queira que seja dessa maneira. E uma parte da instrução é pautada para que o professor não enfrente problemas no futuro, né? Infelizmente, até a gente conseguir ter influência sobre os órgãos de controle para que tratem as instituições federais de ensino e pesquisa de uma maneira diferente, a gente vai se ter uma carga burocrática pesada que não é opção da instituição. E eu acho que a gente tem que fazer a diferença nisso. Não é opção institucional ter dois tipos de declarações de não prejuízo de não sei o quê. Que forma alguma das pastas que André falou, não sei, né? Com certeza tem uma pasta lá desse tipo. Isso não é opção da universidade fazer, é obrigação imposta por uma pauta externa que desconfia por princípio do que fazemos na universidade, em lugar de entender ao contrário, né? De que por princípio fazemos as coisas bem e agimos de boa fé. Então, acho que a gente tem que separar um pouco o joio do trigo nesse processo também, para a gente não também dirigirmos as nossas baterias
para simplificar os processos que são da nossa governança mesmo, né, e que no qual podemos avançar. Mas fechando a fala, que já me estendi demais, o agradecimento a Luísa pelo trabalho realizado, que acho que vai ser um ponto de partida assim, excelente, né, para discutir com a administração superior os pontos de vista da FM frente ao processo de avaliação que a universidade propõe, né? E também nos debruçarmos sobre o que nós queremos, né? É só isso que nós queremos ou nós queremos alguma coisa a mais? Eu imagino várias coisas que nós gostaríamos de saber, né, para aprimorar a gestão e não estão aí, né? Então, e que não estão aí. E eu acho que esse talvez seja o trabalho e o maior desafio. Muito obrigado, viu, Luiz? Obrigado, Gustavo. Dalva, vamos ver se a gente consegue agora. Sim, eu conectei pelo celular. Agora estão me escutando? Perfeito, fique à vontade. Ok. Parabéns pela apresentação e iniciativa do grupo inteiro de mostrar isso para a gente. Até para a gente poder conhecer onde a gente está. Eu sou nova, né? Faz 3 semanas que começaram as atividades. Eu sou nova na UNB e para mim ver todo esse plantel assim me deixa muito feliz de saber o barco que eu estou navegando. E é muito bom. E eu estou extremamente feliz de estar nesse processo. Na saúde a gente fala, né? As pessoas não fazem porque não querem, elas fazem porque não sabem. E eu acho que ter essa oportunidade inicialmente de saber o que a gente pode fazer para poder incrementar o programa, e incrementar não, na verdade subir o nível, né, ou mostrar o quanto alto ele já ajuda muito para a gente poder melhorar, não só a academia, mas também os processos que geram de melhoria na saúde pública do país através dele. Aí eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é como que a gente, efetivamente, eu falo a gente enquanto aluno, por exemplo, no meu caso, doutorado, como a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para poder ajudar a subir esses gráficos e melhorar. Eu vi que no final você apresentou toda aquela planilha, a parte mais vermelha, mais verde, então a gente tenta entrar dentro daquilo e falar, não, peraí, qual que é o meu papel aqui dentro, além só de fazer aquilo que é o normal, que seria as publicações, as investigações, plantear talvez um sanduíche, ou seja, tem coisas que a gente sabe que efetivamente, mas tem alguma coisa interna, até na parte de documentação de processos, de repente eu vou fazer um curso por minha conta financeira, Deus ajude que seja verdade, em Harvard, e aí quando eu volto, onde eu coloco essa informação? Eu acho que são coisas assim que, se a gente souber mais, possivelmente a gente contribuirá mais, e talvez isso está acontecendo, e como você mesmo mostrou, né, Luísa? A gente não faz, não coloca, e não coloca talvez porque não sabe. Então, assim, alguns processos que a gente poderia ajudar. E a outra coisa é em relação à documentação de processos, né? Eu acho que isso acontece não só na UNB, mas em qualquer outro lugar, entendeu? Nas próprias instituições que eu já passei na minha vida, e a gente vê que esse é um problema bem sério. E aí você falou que a UNB tem mais de 100 programas de pós-graduação. E aí eu penso, será que nenhum deles, mesmo aqueles ligados à informática, já não tem alguma coisa que funciona e roda bem? Por que a gente não pega de lá e traz para cá? Ou convida alguém de lá, até talvez seja um produto de algum trabalho deles. Olha, a gente precisa de um software, de alguma coisa que tente casar isso tudo, né? Na outra aula, alguém falou ontem, né? Os programas de coleta de dados, eles não se conversam, a gente precisa ficar fazendo linkage, olhando o papel, como você falou, é um trabalho braçal muito longo. E aí, será que também a nossa função não seria buscar fora alguém que já é esperto nisso, para poder trazer tecnologia para nós que olhamos só para a área, ou não só, mas principalmente para a parte de saúde? E parabéns mais uma vez aos coordenadores por trazer essa informação para a gente logo no início, no caso da minha pós. Obrigada, Dalva, pelo seu comentário, parabéns aí por ter entrado no programa. E assim, eu concordo plenamente com isso que você disse, eu vou começar de trás para frente. Então, o que a gente pode aprender com outras unidades, né? Então, durante esse meu tempo na UNB, eu tentei realmente
alcançar outros lugares dentro da própria universidade. Então, eu sempre entrei muito em contato com os decanatos e outras unidades também. Então, eu acho que sim, existe muita coisa que a gente pode aprender. Vou dar 2 exemplos aqui. O próprio plano de desenvolvimento institucional da UNB foi o que me ajudou a pautar como fazer essa análise. Então, que é uma coisa que, assim, dentro da nossa comunidade de 50 mil pessoas, quem parou para ler esse documento, né? Tudo bem que ele também é bem pouco acessível, ele tem lá 600 páginas. Então, acho que essa é uma informação pública, né? Todo mundo pode entrar no site da UNB e ler quais são as metas da UNB. Mas quem faz isso, né? Então, eu acho que, assim, muita coisa já existe e se a gente buscar, aí tem um problema de que é difícil encontrar muitas vezes, mas, assim, eu encontrei muitas portas que eu bati e elas abriram. Então, eu acho que isso é um ponto bem interessante que você trouxe. Um outro exemplo que eu vou dar, até falando um pouco em relação à fala do professor André sobre internacionalização. A gente estava discutindo como trazer alunos de fora para cá, no caso era no âmbito da graduação, mas indiferente isso. Essa questão da língua, né? Poucas pessoas fora do Brasil falam português. Então, como que a gente traz uma pessoa para cá? E aí, eu entrei em contato com professores do Instituto de Letras e fiquei sabendo que eles, inclusive, já têm um curso feito para português como segunda língua, baseado no SUS. Então, eles fizeram esse curso na época dos mais médicos e tudo. Então, assim, eles já têm um curso que tem todo um conteúdo de SUS para as pessoas aprenderem a falar português. Então, é isso, gente. Muitas coisas a gente não precisa fazer do zero. A gente pode buscar parcerias dentro da UNB e existe muita gente talentosa e aberta a essas colaborações. Então, esse é um exemplo, assim, que eu acho que é bem legal de como a gente usar a expertise de outras unidades dentro da nossa. Com certeza, vale a pena entrar em contato com, talvez, pós-graduação da administração, sei lá, às vezes ele já tem uma forma de identificar e gerir esses processos de uma forma melhor. Em relação a como vocês podem ajudar, né, seja o corpo discente ou docente, eu acho que o principal é participar de momentos como esse, né? Então, assim, em breve, a direção vai organizar uma oficina estratégica para a faculdade, porque é isso, a gente precisa olhar para si e pensar quais são as nossas metas, né? O que a gente quer como unidade. Então, em relação, eu acho que existe uma representação discente da pós-graduação, então, participar desses processos, né, estar nas reuniões. As reuniões de colegiado, elas são todas abertas, mas, por exemplo, eu não vejo uma participação muito forte de discentes. Então, assim, procurar saber quando é a reunião do colegiado. Eu quero ir na reunião do colegiado, né? Então, você pode ir nessas reuniões e ficar sabendo o que são os processos. Então, muitas reuniões que acontecem, a gente nem fica sabendo também. Eu acho que tem um problema de transparência nisso. Às vezes, a gente realmente não sabe quando acontece. Mas se a gente perguntar também, a gente vai descobrir. Então, acho que fazer parte de todos esses momentos de discussão é fundamental. Em relação ao processo especificamente, eu peço que algum dos coordenadores aqui responda. Eu não sei se, no caso, né, eu sou uma aluna, fiz um curso, para quem eu informo isso? Eu não sei se é diretamente para a secretaria ou para o coordenador, se alguém puder responder aqui essa pergunta mais específica que eu não vou saber dizer. Mas muito obrigada pelos seus apontamentos, estava muito bom saber que uma pessoa assim engajada como você está fazendo parte de um dos programas da FM. Eu vou aproveitar aqui algumas falas, né? Primeiro, da representação discente, né? Eu acho que o Rodrigo já encaminhou ou encaminhará para os estudantes que no nosso colegiado, né? Tanto na comissão da pós-graduação quanto representante no colegiado, né? Estamos em função da saída de um estudante que concluiu e outra que está curtindo a maternidade, né? A gente precisa de representação discente. Então, só para avisar que esse é um fórum importante, que vocês possam discutir entre si e participar ativamente das decisões do nosso colegiado, tanto na comissão quanto no colegiado pleno. E outra coisa, Luísa, eu vou aqui fazer uma brincadeira, mas eu estou dentro da parte inclusiva, né? Então, como um daltônico convicto, algumas cores nos gráficos, elas precisariam para mim ser, especialmente o último, né, que tem uns verdes diferentes. Bom, essa é a minha percepção. Se puder usar um amarelo, um azul, facilitaria. Perfeito.
Sim, desculpa. Não, que é isso, é só uma questão de oportunidade de apresentar esse caso de inclusão. Vou passar para o Klaus, por favor, Klaus. Bom dia, pessoal. Eu vou fazer alguns comentários gerais, porque eu anotei várias coisas ao longo de toda a apresentação e também dos outros comentários, e eu vou finalizar com um outro que talvez até sirva de ponte para o professor Wildo, que está com a mão levantada. Em relação àquela questão das publicações, eu fico pensando se a forma como a medicina, como eu sou da medicina tropical, eu vou falar especificamente do que eu sei de lá. Eu fico pensando se a forma de publicação de alunos de mestrado e doutorado, se ela não poderia ser alterada para o alcance dessa meta, né? Então, por exemplo, no mestrado a gente tem a obrigatoriedade de produzir um artigo, mas não temos a obrigatoriedade de apresentar um artigo aceito. E no doutorado, tem uma disciplina, né, em que a gente entrega as nossas produções científicas, e fico pensando se essa disciplina ela não poderia ser, por exemplo, bianual, com uma obrigatoriedade bianual, onde você tem que fazer, por exemplo, determinada pontuação até 2 anos e determinada pontuação até nos 2 últimos anos. Enfim, são pensamentos que me ocorrem de que se talvez poderia ajudar nisso. Em relação às participações no exterior, eu sinto um pouco de lacuna na divulgação. Eu fico pensando, por exemplo, no próprio processo de entrevista para alunos, tanto de mestrado quanto de doutorado, se na entrevista já é perguntado a eles se eles têm interesse, por exemplo, de fazer sanduíche, e nas boas-vindas, se isso é amplamente divulgado, porque às vezes pela falta de divulgação, o estudante ele nem chega a apresentar interesse. Então, às vezes isso é algo que poderia motivar, que também associa com a questão das participações dos colegiados, né? Eu, por exemplo, não sabia que os estudantes, sem ser da representação discente, podiam participar das reuniões de colegiados. Então, isso também, particularmente, pelo menos até a minha, essa divulgação não chega. Em relação aos eventos, eu fico pensando, assim, a gente viu que o currículo, por exemplo, da medicina tropical e também da FM e do outro programa que eu esqueci agora, o programa de, acho que é patologia molecular, tem professores extremamente capacitados. Então, por que não pensar em um programa, por exemplo, similar ao EPMOL? Que a gente tem o EPMOL lá em Salvador, que é espetacular, o Brasil todo fica querendo participar, e acredito que a UNB, lá, esse nosso núcleo ali de saúde, tem estrutura suficiente para conseguir pensar em um projeto desses, que seria magnífico, tanto de estrutura nacional quanto internacional. Eu não lembro agora qual foi, não lembro qual foi o professor que comentou da dificuldade acho que foi o Gustavo, da dificuldade que os professores têm de às vezes mostrar a importância de uma pequena ação que foi desenvolvida, né? E às vezes fica só o macro. Fico pensando se um processo de planejamento anual de todo o núcleo, de todos os professores, se isso não ajudaria, sendo gerido, por exemplo, por um responsável no colegiado ou pelos coordenadores dos programas de pós-graduação. Fico pensando se um planejamento mesmo estratégico, se isso não ajudaria no processo. E também concordo com a crítica que foi feita pelo professor Gustavo também, pelo professor Luiz, desculpa, sobre a falta de metas em relação à integração com a comunidade ou com serviços. Porque, por exemplo, tem as metas em que professores estrangeiros vêm para cá, a gente manda professores para o estrangeiro, mas, por exemplo, quantos alunos são de dedicação exclusiva e quantos alunos estão inseridos no serviço ao longo do mestrado e ao longo do doutorado? Eu acho que isso também são metas importantes, considerando a tríade de ensino, pesquisa e extensão. E, por último, lá no comentário do professor André, sobre a dificuldade, às vezes, em relação a usar o SEI e coisas do tipo,
E pensando também na integração, eu fico pensando se nos projetos que são desenvolvidos, se eles não caberiam parcerias com as outras, com os outros departamentos, né, da UNB, por exemplo, Departamento de Direito, de línguas, pensando em traduções, em que aí conseguiria integrar estudantes de graduação, pós-graduação, os próprios professores para cooperação, porque isso poderia facilitar em, por exemplo, usar bolsas para conseguir fazer essas traduções, utilizar o SEI. E não sei qual é o nível de dificuldade disso, se é possível, se não é possível. E aí, uma outra alternativa seria quando está sendo feito os planejamentos dos próprios projetos que vão ser submetidos para instituições de fomento, se já nesses projetos, se já não é pensado a contratação, por exemplo, de um consultor de direito, um consultor propriamente para gerência de projetos, mas quando eu falo de gerência de projetos é com expertise em administração, por exemplo, controle de estoque, que consegue prever quando que o determinado insumo para coleta de material biológico vai acabar, e aí já tem que pedir de novo, se tem realmente se tem todo esse planejamento, porque eu fico pensando se não seria mais fácil, benéfico, rápido, fazer todo esse planejamento antes do que ficar dependendo da Finatec, que a gente sabe que tem várias limitações quando a UNB tenta trabalhar com ela. E é isso. Obrigado. Tentei falar rápido para não ficar muito longo. Eu vou fazer só um comentário geral antes, né, algumas perguntas foram mais específicas para, acho que outras pessoas vão poder responder melhor do que eu, mas eu acho que, assim, um comentário geral é que, assim, eu fico feliz de ver a participação sua, né, e da Dalva também, porque é isso, vocês trazem ideias novas que a gente muitas vezes não pensa nessas ideias. Então, exatamente, vai existir uma oportunidade que eu acredito que ainda esse ano vai ocorrer, organizada pela direção da Faculdade de Medicina, que vai ser uma oficina de planejamento estratégico. Então é justamente isso, né? O que queremos, né? Como Faculdade de Medicina, quais são as nossas metas? E aí esses pontos que você colocou, será que não poderia ter uma meta disso, daquilo? Eu acho que esse é o ponto dessa oficina, né? Como eu disse no começo, essa apresentação que eu fiz é baseada nas metas que foram estabelecidas pela UNB, mas como o professor Gustavo também apontou, a gente pode estabelecer as nossas, né? Acrescentar mais metas aqui, que são mais importantes para a gente, que não estão contempladas aqui. Eu acho que esse momento vai existir ainda esse ano, e é muito importante que os alunos participem dele. E bem como existe uma oficina de planejamento da medicina tropical também, né? Todo ano, pelo que eu entendo, Rodrigo, se você puder falar melhor disso, que é um momento também para definir essas metas e o que é importante para a medicina tropical mais especificamente. Então, né, eu fico feliz aqui de ver essa participação discente nessa reunião, espero que ela continue para as próximas, porque, né, tenho certeza que vai continuar, porque são ideias muito, muito ricas e diversas, é o que a gente precisa para melhorar como um todo. Rodrigo, quer responder algumas coisas do Klaus? Eu vou falar um pouquinho do... Existe, André, um serviço no própria assessoria de internacionalização. Existem 2 tradutores na universidade, né, que pegam, né, são incumbidos de fazer essas traduções oficiais, né. É pena que nem sempre estão disponíveis, né. Já passou isso comigo e eu tive mesmo que fazer, porque a própria legislação nossa permite que você, como professor, faça a tradução do documento e ele seja apropriado como oficial pela instituição. Outros casos você tem que literalmente, em função da necessidade de fazê-lo, pagar mesmo para que um tradutor possa fazer a tradução desse documento. Esse era o que eu queria falar sobre a parte da tradução. Rodrigo? Então, Klaus, primeiro eu fiquei muito feliz de ver aí a tua participação e queria, inclusive, te perguntar se você tem interesse, né, e de se candidatar para ser o representante discente aí no programa de medicina tropical. Nós estamos aí no processo de renovação e estamos sentindo falta dessa representação nos colegiados. E você tem uma série de ideias que devem ser
conversadas, né, com calma, com a coordenação. Então, inicialmente, eu até te convido para uma reunião, para a gente poder colocar aí esses pingos nos is e discutir isso mais para frente, né, sobre a questão que você colocou de oportunidades, publicações e tal, e todas as ideias que foram lançadas. Então, fica aí o convite, a gente combina essa reunião para poder definir. O e-mail da representação discente, ele deve, não sei se ele já foi enviado ou vai ser nesses dias, mas, de qualquer forma, vocês têm que se organizar. Já foi, né, Dalva? Vocês têm que se organizar, porque precisamos, sim, da fala de vocês, dos colegiados, estamos sentindo falta, inclusive, da presença de vocês no colegiado. Então, é muito importante que isso seja colocado. Rodrigo, me corrija se eu falei alguma coisa errada, mas todo mundo pode participar das reuniões, apenas a pessoa que não é representante não vai ter voto, né? Mas ela pode estar lá e participar, e escutar e participar da discussão. Então, isso é uma realidade. O problema é que não está participando nenhum estudante do colegiado, né? Então, geralmente, os que mais participam são os representantes. E a gente está no processo de transição. Os outros representantes já defenderam, saíram. A única representante que tem é a que acabou de ter bebê, então não está participando também. Então, a gente precisa dessa renovação. E eu vejo aqui algumas lideranças que poderiam estar junto conosco. E ali, fica o convite também para quem está aqui, a Dalva e o Klaus. E é isso. Klaus, a gente está com o tempo um pouco avançado, mas você podia repetir a principal pergunta que você gostaria que a gente respondesse? Não teve uma principal pergunta, porque eu acho que eu fiz, na verdade, uma série de comentários. Eu me perdi, porque foram tantas, então... Na verdade, para a gente poder discutir. A minha intenção foi mais enfim, colocar várias ideias de o que poderia ser feito ou não. Por exemplo, as questões de mudar o modelo de como que os estudantes devem publicar, o planejamento dos editais para contratação de técnicos específicos para algumas demandas. Eu acho que esses foram os dois principais pontos. Essa questão da publicação, a gente sempre vem discutindo isso nas oficinas, nas reuniões, e hoje o que nós temos é que, de fato, para o doutorado, para defender, para marcar a defesa, tem que ter um artigo aceito, para poder marcar essa defesa. E para o mestrado, a gente tinha essa política de colocar o artigo, mas acabou não dando certo, e aí a gente pede somente que seja anexado no documento da dissertação o artigo a ser submetido. Agora, isso pode voltar a ser discutido. O fato é que aumentou, né, a produção discente e o número de artigos submetidos pelos estudantes. A gente acha que isso é reflexo já dessa política e também os próprios orientadores cobrando seus estudantes essas publicações, né? No seu caso, por exemplo, você já está aí com o artigo publicado do seu mestrado, bem publicado. E o caso do Klaus é interessante porque a gente teve uma integração muito grande entre as ciências médicas e a medicina tropical, porque no caso do Klaus, primeiro que teve 2 orientadores da medicina tropical, e o trabalho foi em conjunto com as ciências médicas, e teve um estudante das ciências médicas, um mestrado de lá, que também teve 2 orientadores. Então, além disso, teve o Fernando envolvido, e é como se a gente tivesse juntado 2 dissertações para publicar um artigo muito bem publicado na Parasites and Vectors, com um resultado sobre controle de mosquito lá em São Sebastião. Então, assim, isso mostra a integração que a gente está buscando aqui, isso mostra multidisciplinaridade, né, no trabalho. E é isso. Em relação à questão dos técnicos, a gente pode discutir depois, beleza? Bom, deixa eu deixar para as outras pessoas falarem. Wildo. Gente, bom dia. Muito bom ver a Luísa aqui. Eu acho que foi um golaço tanto do processo seletivo que foi feito pela universidade, né, pelo concurso,
já falei isso, não sei se já falei isso abertamente para a Luísa, mas sim, eu acredito de outra forma, mas para o Gustavo já falei certamente. E aí, com isso, eu quero abordar a fala do André em um sentido do apoio técnico. É muito feliz quando a gente tem técnicos interessados, como a Luísa está se debruçando nessa temática e em outras, né? Ela é uma das ótimas técnicas que aciona as pessoas que se incomoda, que sai do processo de estagnação, do processo histórico do serviço público, em parte dele. Então, ela nos procura, ela nos aciona, então, parabéns pela sumarização da análise, a gente sabe que tem muito mais coisa por trás, como você já comentou, e obrigado mesmo, porque isso nos faz impulsionar e também trazer para os meninos que estão chegando mais novos. E aí, Klaus tem pelo menos 2 anos mais velho do que a Dalva, né, porque já foi mestrando aqui, e aí conhece a nossa organicidade, digamos assim. E aí, nesse sentido, Luiz, eu tenho uma pergunta mais voltada à internacionalização, né? Porque a gente já fez algumas pontes e algumas tentativas nesse sentido, e eu acho que vale a pena você comentar, se você tiver 10 segundos aí para falar sobre que iniciativas internacionais são essas que você se debruça, e para falar para os estudantes, né? Também que estão chegando. É uma pena que temos poucos estudantes aqui, eu diria que deveria ter, né, uma completude muito maior, mas ainda é uma dinâmica que, pelo menos eu e o Luiz e vários professores estamos apostando, e Dalva e Klaus saibam que essa é um seminário de disciplina nova que tem a expectativa de gerar uma sessão científica. Então, tanto a Dalva quanto o Klaus conhecem a sessão científica da Fiocruz Bahia, que não tem dúvida que ela aconteça. Hoje está virtual, mas isso tem 30 anos. Aqui nós temos 1 ano na tentativa de conquistar para que as pessoas participem e a gente consiga fazer esses momentos de discussão. Eu concordo com o André também que esse apoio técnico é igual a Martin Luther King falando a Have a Dream. Isso é um sonho. Isso é um sonho que a universidade amadureça bastante para ter uma estrutura que favoreça que os professores percam menos tempo para gerar informação que ele já gerou. Então, exemplo. Então, quando você recebe um convite de uma universidade para dar uma palestra ou de uma banca, esse negócio já existe. Eletronicamente já está disponível. Isso vai lá para um sistema de informação da universidade que vai lançar você como uma banca ou uma palestra no Ministério da Saúde. Isso existe. Agora, o que não existe, e tentando parafrasear um pouco a ideia da Dalva, de fato existe aqui faculdade de ciência da computação ou coisas do gênero. Mas sabe aquelas coisas que cada vez mais eu vejo, que é Casa Ferreira Espelho de Pau? Aqui as iniciativas não são dadas porque a necessidade existe. São dadas por interesses, por vezes, particulares ou um grupo de pessoas, não necessariamente institucionais. Eu advogo que a gente tem que ser mais rápido administrativamente. A UNB está apanhando com a pandemia porque teve que se reorganizou muito bem rapidamente. E hoje a gente sai de uma reunião agora e não se desloca de carro para ir em outra. Aquele tempo de meia hora, 40 minutos, é uma reunião em cima da outra, o que fez com que a gente não tenha tempo para ficar gastando energia com registros administrativos que a universidade já deveria também ter aprendido na mesma velocidade. Então, eu estou aqui recebendo agora, estou recebendo e respondendo uma palestra que alguém acabou de me convidar. Se eu tiver que parar meu tempo aqui com vocês para ir no Lattes, para colocar o convite dentro do Lattes, porque essa é a ferramenta que no Sucupira nós consumimos, então quando você pergunta o que é que eu posso fazer a mais em relação ao curso, registra no seu Lattes, que teoricamente é uma fonte de informação que será usada para constituir parte do relatório Sucupira. Seja relatórios técnicos, seja sua participação em congresso, seja participação num curso, seja sua produção técnica, ela deve estar no Lattes. Quando eu falo isso, eu também tenho dificuldade, tá certo? De botar isso no Lattes na velocidade que as coisas aparecem, que também é mais um ato administrativo. Com isso, eu estou querendo chegar em, olha, se nós tivéssemos alguma estratégia de ciência de dados mais madura, de fazer mineração de dados com qualidade, e aí como é que se faz isso numa universidade qualquer? Ou você pega um orientando, ou você compra um serviço. Comprar o serviço sem motivação financeira, na universidade sendo pressionada a não ter dinheiro para pesquisa, é mais complexo, mas isso poderia ser uma demanda do DPG, do decanato. Estimular o programa de computação, estimular o programa, qualquer que seja ele, que desenvolva ferramentas de mineração de dados e depois coloque no colo dos programas para validar essa informação. Mas isso tem que chegar da nossa representação,
da diretoria, se achar que deve, nos fóruns específicos para poder fazer com que isso apareça lá. Então, o Dalva, eu acho que trabalha no Ministério, né? O Klaus também, lá tem o SEI. Eu não sei se vocês sabem que o SEI não tem nenhuma capacidade de registro documental para dentro de um PDF. Então, o que você escreve dentro de um PDF é a mesma coisa que 0 ou 1 ou qualquer coisa, não se lê os conteúdos. Então, ele está todo perdido, na verdade. Ele foi construído na sua origem errado. E aí, se você pega qualquer documento externo e coloca no SEI, ele não vai permitir com que, por exemplo, o ISA faça esse achado por mineração de dados, a não ser que use um programa de web scraping que vai ler cada conteúdo e gerar uma tabela de dados por coluna, o que é que tem ali dentro. Por quê? Erro de concepção. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Nós temos alguns erros de concepção que até hoje perduram. Vou dar um exemplo, e aí concordando com o André em relação à Finatec. É um PACDERM, é uma fundação, ela só consegue ser mais rápida do que a FUB, que é a nossa fundação na Universidade de Brasília. Mais do que isso, ela não consegue ser. Então, ela é muito lenta. Ela tem que se adaptar a fazer prospecção de mercado, ela tem que se adaptar a fazer prospecção de ter fornecedores que sejam rápidos na entrega. Pensem vocês que eu estou com uma coisa muito banal para comprar, desde fevereiro, caixa para guardar Eppendorf, de papelão. Está lá o pedido em fevereiro. Eu não recebi até setembro. É uma coisa pontual, é verdade, mas isso deveria ser uma coisa orgânica de uma fundação mais rápida, sabe? E aí eu queria com isso dizer que agradecer a fala de vocês dois, pedir mesmo, como o Rodrigo fez, que vocês participem do processo de maturação dessa nossa construção. A internacionalização, Luísa, que eu também gostaria de te ouvir nas suas experiências, até antes de chegar aqui, né? Como é que você vê os países mais periféricos, com línguas até mais longínquas do que o português, entendendo que tem algumas universidades que possam ser alvos e as pessoas de fato vão, que aí é um pedido quase que para os nossos estudantes. E finalizo minha fala. Nós temos bolsas, as bolsas ainda continuam, as bolsas de sanduíche, e temos poucos estudantes interessados, poucos. Então, temos anos aqui que não tem ninguém interessado em fazer um sanduíche. E é uma oportunidade ímpar de fazer network, fazer ampliação de parceiros internacionais, de aprendizado. E eu diria que se vocês têm esse interesse, já coloque no horizonte organizacional de vocês e continuamos aí na parceria. Obrigado. Eu vou pedir um instante só. Oi, desculpa, gente. Problemas. Depois você pode me falar mais das bolsas, Wildo. Eu aceito essas recomendações. Tá, então, enquanto a Luísa se organiza aí, só para você saber, cada programa recebe uma bolsa anual, historicamente era assim. Se o Rodrigo tiver uma novidade em relação a isso, ele pode consertar. Onde essa bolsa vem anualmente, é um processo seletivo, vocês internamente têm aí vale a pena ler a regulamentação, né? Você já tem que ter consumido todos os créditos, isso já está limpo em todos os créditos, né? E aí, para você poder fazer a qualificação depois você está habilitado para concorrer e a poder participar dessa bolsa, né? Desculpa aí, gente, problemas de home office. Só perguntando para o professor Luiz, professor Rodrigo, qual é o limite aqui de tempo que a gente tem? A gente vai até as 10 e aí finaliza 10h10, né? Tá que bom. já é aquela prorrogação do segundo tempo, para não ficar muito longo. Certo. Eu estou vendo aqui também no chat uma pergunta do professor André, né, em relação a um pouco assim da minha experiência e trajetória para compartilhar com os alunos. Então, eu acho que eu posso já responder mais ou menos as duas junto, se ninguém se opor. Obrigada, professor Wildo, pelos comentários que você fez, pelos elogios. E em relação especificamente a essas questões de internacionalização, eu vou aproveitar para contar um pouco da minha experiência. Então, eu sou bióloga, eu fiz biologia na UNB, eu fiz o mestrado na USP em oncologia e depois eu fiz o doutorado
na Universidade de Oxford em oncologia também. Então, eu fui com bolsa do Ciências Sem Fronteiras, né, para doutorado pleno, e na USP eu tive bolsa da FAPESP também, e na UNB eu tive bolsa do CNPq, de PIBIC, por 2 anos. Então, assim, é óbvio que, infelizmente, agora o Ciências Sem Fronteiras não existe mais, então, coloquem o comentário que eu vou fazer aqui em perspectiva da época que eu fui, que foi em 2013, para o exterior, né? Então, eu sempre falo que a única diferença entre eu e alguém que não foi para a Universidade de Oxford foi que eu apliquei para ir. Então, eu acho que por mais bobo que possa parecer, a gente tem que ir atrás das oportunidades, porque elas existem. Então, colocando em perspectiva, né, eu sei que agora não existe mais a bolsa para doutorado pleno na Universidade de Oxford, mas eu acho, em universidades do exterior, mas existem bolsas de doutorado sanduíche, e como o próprio professor Wildo trouxe aqui, né, então existem oportunidades de doutorado sanduíche que acabam não sendo preenchidas. Então, acho que assim, se essa é uma vontade sua, e entender os seus objetivos profissionais também, que aí entra um pouquinho aqui no que o professor André está falando. Para mim, não existia outra opção. Eu ia me formar em biologia, eu ia fazer meu mestrado, eu ia fazer meu doutorado e eu ia virar docente, né? Então, era o único caminho que eu enxergava para fazer pesquisa, que era o que eu gostava. E foram essas oportunidades, tanto na USP. Então, na USP, eu já descobri, por exemplo, lá na USP, perto daqui, mas lá existiam pesquisadores concursados, né? Então, são pessoas que são especialistas técnicas em alguns equipamentos, por exemplo, ganhavam um bom salário, um salário praticamente o mesmo salário de um docente inicial, e pessoas que fizeram mestrado e doutorado tinham essa oportunidade lá. Então, eu falei, olha, nossa, existe essa outra opção. Existe também, né, que aí, como o professor André falou aqui, eu fui professora substituta, depois eu fui professora voluntária. Então, para ser professor voluntário, por exemplo, né, você pode se candidatar a ser professor voluntário aqui na Faculdade de Medicina, depois que você terminar o seu doutorado, e não precisa esperar abrir uma vaga, né? Então, para ser professor voluntário, por exemplo, basta você conversar com um professor que já é concursado, ver a necessidade que há, enfim, vocês conversam e fazem um acordo para que isso seja feito. Então, existem muitas oportunidades que eu também não conhecia, e eu acho que aí existe um problema de divulgação disso. Então, uma sugestão que eu dou, que foi algo que eu conheci lá na Universidade de Oxford, que eram os pós-docs que organizavam lá, mas eu acho que aqui, acho que já devo ter comentado com o Rodrigo, chamava Career Chats. Então, os pós-docs organizavam, então, assim, acho que era uma vez por mês, eles chamavam alguém que tinha mestrado, doutorado, assim, da área, e que não trabalhava na academia, para contar a sua experiência profissional. Então, vinha, e assim, é uma coisa tranquila, porque as pessoas não têm que preparar nada, então não é uma demanda muito grande que você faz. Então, você chama as pessoas, aí elas vão, aí tem assim, aí uma pessoa foi contar que trabalhava, por exemplo, recrutando pessoas para empresas de tecnologia. Então, uma coisa assim que eu nunca pensei, mas é claro que você precisa entender pesquisa até para recrutar alguém. Então, assim, diversas carreiras que eu fiquei sabendo que existiam, que eu não conhecia, justamente por conta de um evento desse simples que era organizado pelos pós-docs. Então, acho que tem coisas que a gente pode fazer também, como aluno, para descobrir quais são as outras oportunidades. Por exemplo, também, quando eu estava na UNB, né, ainda que ainda era graduação, eu não sabia, por exemplo, de todo o corpo técnico que existia um concurso disso, e atualmente, então eu sou concursada como técnica em assuntos educacionais, que é um concurso aqui da Faculdade de Medicina, e por conta de já conhecer a Faculdade de Medicina anteriormente, eu acabei sendo lotada aqui. Mas era uma opção de carreira também que eu não conhecia. Então, eu acho que, assim, existem diversas coisas que a gente pode conhecer, e é aquilo, batam nas portas, né? Então, o professor Wildo estava falando, assim, eu coordeno um projeto lá da Universidade de Oxford, aqui na América Latina, que é justamente para entender quais são os desafios que a gente tem de pesquisa e capacitação e como auxiliar nisso. Então, eu já pedi para o professor Wildo dar palestra para a gente e tudo. Então, se faça conhecer também, eu acho que esse é um outro ponto. Então, participe dessas reuniões, tente sempre apresentar os seus trabalhos, né, essas oficinas que vão surgindo, que eu sei que o Rodrigo está organizando também. Se faça conhecer e busque, né? Acho que a internet traz uma possibilidade absurda para a gente. Então,
Como que eu fiz, por exemplo, falando um exemplo específico, como que eu fiz para conseguir um doutorado na Universidade de Oxford? Eu simplesmente entrei no site da Universidade de Oxford, olhei todos os grupos que existiam, li o que os professores faziam e mandei um e-mail para eles, né? E falei com vários professores, olha, eu gostaria de aplicar para um doutorado, é possível? Alguns responderam que sim, outros responderam que não, outros não responderam. Mas eu só precisava de um, né? Então, assim, acho que a gente tem que se expor mesmo e ter essa coragem. Não tem nenhuma diferença entre quem conseguiu e quem não conseguiu. Muitas vezes a diferença é só que a pessoa que conseguiu tentou. Então, eu acho que, né, não sei se conseguiu, o André não está mais aqui, mas acho que, e até assim também para quem, acho que algumas pessoas aqui não sabem também, que eu tô de saída agora da UNB, o professor Wildo, acho que ainda não tinha contado para você, e agora eu vou para uma carreira de consultoria. Então, também é um outro campo, né, que tem muita gente da área da saúde que vai para essa carreira de consultoria. No próprio Ministério da Saúde existem muitas vagas em relação a isso. Então, ir atrás de descobrir tudo que a gente pode fazer com um mestrado e um doutorado. Não é só seguir a carreira acadêmica, que também é excelente, a gente tem aqui, né, diversos professores brilhantes. Claro que a gente quer que os alunos de doutorado entrem sigam na carreira acadêmica, mas existem muitas outras carreiras. Eu acho que é desafiador, mas existem essas opções, essas oportunidades. Eu sou um exemplo vivo disso. Então, fico à disposição também. Vou colocar aqui o meu e-mail pessoal para os alunos que estão aqui, se quiserem conversar mais sobre isso. Fico à disposição para contar um pouco mais da minha experiência também, no que eu puder ajudar vocês, colocando aqui no chat meu e-mail pessoal. E é isso. Ok, muito obrigado. Eu gostaria, então, já que não temos mais inscritos, eu gostaria de agradecer, renovar meus agradecimentos a você, Luísa, pela participação. Acho que mostra para a gente, né, o caminho que a gente percorreu e aponta, né, de uma maneira que ainda vai se consolidar, o que é que a gente tem que percorrer para alcançar essas metas individuais dos programas da própria faculdade e a contribuição para a própria universidade. Desejo, então, a você um super sucesso no caminho que você vai trilhar e convido a todos, né, na próxima semana teremos uma apresentação da área da epidemiologia. O convite vai ser encaminhado para vocês assim que disponível e desejo a todos um excelente dia, uma excelente semana. Muito obrigado. Obrigada, Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Parabéns, Luísa. Obrigada, gente. Tchau.